Por exemplo, outro dia eu ouvia na internet um grande pregador, lá da Igreja Batista de Água Branca, da Ibabe, e ele dizia o seguinte, ele lendo João capítulo 4, o texto da mulher samaritana, quando Jesus pede a ela água, ele diz que Jesus ofereceu uma água para aquela mulher e que, na verdade, ali a palavra não era água, era um eufemismo. Jesus estava falando de uma água viva que era de um esguicho, segundo a palavra do tal pastor, do tal teólogo. Eu tenho grande admiração por ele, sou fã dele, acredito que ele é a melhor pastoral hoje no Instagram. Todavia, existem coisas que nós falamos e que nós temos que ter cuidado, porque nós podemos desvirtuar milhões de pessoas através desta ferramenta chamada internet. E aí a gente fala sobre o perigo de pessoas que muitas vezes intencionalmente jogam assuntos à baila para falar e que não estão na Bíblia. Eu cito este exemplo. Ele diz que Jesus ofereceu para ela uma cantada de forma disfarçada. Jesus ofereceu para ela uma água viva que produziria nela vida no seu ventre. Ele disse diretamente, dentro do seu arrazoado de pensamento, naquele texto, que a Bíblia estava querendo dizer outra coisa. E a gente precisa fazer atenção a isso, porque quando a gente nega as verdades da Bíblia, a gente começa a dizer que a Bíblia não estava querendo dizer aquilo. Jesus está rompendo com uma barreira entre judeus e samaritanos, e aí o texto implica que necessário era passar por Samaria, capítulo 4, verso de número 4, de João. E aí, quando o texto está dizendo que era necessário passar por Samaria, era que Jesus haveria de cumprir um propósito ali, em Samaria, a fim de fazer o seu nome conhecido, jogar a barreira por terra que trazia divisão entre samaritanos e judeus, porque Jesus não era exclusivo dos judeus, apesar de vir para os judeus. João capítulo 1, eu acho interessante a gente lê isso aqui, João capítulo 1, abra sua Bíblia comigo, verso de número 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus, ele vai jogar por terra a barreira que havia de divisão entre samaritanos e judeus. Jesus não está fazendo uma proposta indecente para a mulher samaritana, porque ele vai dizer para ela, você já teve 5, e o que você tem agora também não é teu. E olha que interessante. Ela vai deixar o seu cântaro e vai retornar para o meio social que ela convive e vai dizer que achou o Messias, o prometido de Israel. Primeiro ela vai dizer, vejo que tu és profeta. Mas a primeira coisa que essa mulher vai fazer, ela vai abrir mão do que ela tem, que é o cântaro. Ela está indo buscar água numa hora imprópria, na pior hora de poder ir buscar água, ao meio-dia, calor, é intenso. Ela não pode ir nas primeiras horas do dia e nem na hora crepuscular, porque a movimentação do poço também servia como um meio social onde as pessoas se encontravam, elas conversavam. E aí essa mulher tem que ir no horário em que as pessoas que se julgavam muito puras e santas não queriam conviver com ela e falar com ela, ela ia no horário em que ninguém poderia perturbá-la, e Jesus está ali propositalmente junto à fonte e pede para ela tirar água para ele, para dar-lhe de beber. É interessante para nós que Jesus, como Deus, ele é a fonte da vida e fonte de águas vivas e está pedindo água. Ele, como disse Joseph Ratzinger, o maior teólogo ainda vivo, o Papa Emérito Bento XVI, ele é a divindade de Deus encarnada entre os homens, a tenda de Deus se movimentando entre os seres humanos. E é incongruente
para alguns olhar para o texto bíblico e ver um Deus tão puro, um Deus tão santo, um Deus que é tão sublime, caminhando entre os pecadores, e pior, ele que é a fonte inesgotável da vida, de águas da vida, pedindo água para uma mulher. Água esta que saciaria a sua sede por um tempo e que depois a sua sede voltaria. Os perigos que rondam a internet são muitos, irmãos. E quantas são as vezes que nós nos deixamos levar por coisas que são faladas aqui? Quantas são as vezes que nós deixamos algumas ideias embrenharem-se nos nossos ouvidos, descerem ao nosso coração, e depois nós chegamos à nossa congregação que fazemos parte e dizemos que aprendemos tudo errado, que a partir daquele dia que eles aprenderam certo. Tem uma modinha no nosso meio agora, de uma galera, que disse que o nome de Jesus não era Jesus. Alguns chamam Jesus de Yahoshua. E aí vão para a igreja, brigam com o pastor, brigam com a direção, rompem, abrem novas congregações dentro do seu lar, chamam pessoas, só que essas pessoas não sabem o hebraico. Como é que elas vão saber sobre o nome de Jesus se elas não sabem nem o hebraico? Mal sabem o português. Diz para mim. Veja se isso muitas vezes não é perigoso, perigosíssimo. A gente falar de coisas que não conhecemos. A gente tentar diminuir aquilo que alguém já se debruçou, alguém já se dedicou, alguém investiu força, ânimo, empenhou dinheiro, fez coisas para que isso chegasse a nós e nós fôssemos edificados. E dizer do nada que não, agora que eu estou aprendendo, agora que eu sei, agora que a luz saltou sobre os meus olhos e agora eu vou andar no caminho da verdade. Você vai voltar para a lei? Você que é homem, você vai ter coragem de se circuncidar, cortar a pele do seu órgão genital? Você vai guardar o sábado? Você vai parar de comer linguiça no feijão? Vai parar de comer carne de porco? Vai parar de comer carne de peixe que é de pele e não por escama? Você vai acender incensário? Você vai guardar o sábado como de fato deve guardar um judeu, um hebreu, como Jesus guardava o sábado? E outros judeus mais? Será que você está sendo engodado por coisas que estão sendo faladas e que muitas vezes não podem serem reutilizadas na nossa fala? Porque uma coisa é o que Deus falou para um hebreu e outra coisa é o que Deus falou para a igreja. Nós precisamos passar numa peneira aquilo que é para mim, como gentio, que foi enxertado em Cristo, em Israel, na videira, e aquilo que Deus já determinou para o seu povo hebreu, a nação que ele escolheu dentre as demais nações, e que ele usou esta nação como nação piloto